amigos do Saúde Digital, eu estou tendo a honra, o prazer de receber aqui uma jovem colega médica. Ela acaba de receber o diploma de medicina, tem 20 dias que ela pegou o diploma de medicina e ela vai contar uma história aqui que me impactou muito quando eu a conheci. Eu não sei você, mas existe algo que paira sobre o médico brasileiro, e a começar por mim, tá? Eu assumo aqui que a formação do médico no exterior, ela está comprometida, ela não tem qualidade. Só que a gente precisa, talvez, conhecer melhor esse mundo, porque quando eu conheci a Mariana, eu me surpreendi, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Vocês vão conhecer a formação da Mariana, que acaba de pegar o diploma na Universidade de Buenos Aires. O diploma dela, ela vai explicar, né? Ela não pode exercer aqui no Brasil antes do revalida. Isso é ótimo do ponto de vista de justiça, né, Mariana? E eu acho que isso é correto, Sim. mas isso em nada Muito. compromete a formação de determinadas faculdades. Não são todas, a gente tem que avaliar profundamente. Mari, muito feliz de estar aqui com você. Eu te conheço há pouco tempo. Você é cunhada do Ricardo Ciuf, que é meu colega professor da Mandic. E eu quero te dar as boas-vindas. Obrigado pelo seu tempo. Conta um pouquinho pra gente quem é Mariana, e aí depois a gente entra na formação médica. Bom, oi, um prazer é todo meu. Isso é todo muito novo para mim, mas vamos lá. Bom, eu tenho 28 anos. Eu fiz 5 anos de cursinho, para ser sincera. 2 em Franca, porque eu sou do interior do estado de São Paulo, e 2 em São Paulo. Foram anos que, para mim, foram completamente angustiantes. Eu acho que toda pessoa que fez muitos anos de cursinho vai conseguir me entender que é uma sensação de angústia, de desespero, de incapacidade que nada nem ninguém vai poder te explicar. E durante todos esses anos eu falava, será que eu realmente posso ser médico um dia, né? Porque eu tentava e não conseguia. Eu entrei em faculdades particulares, mas meus pais não tinham nenhuma condição de pagar a faculdade particular. Ou mesmo com o FIES, eu achava que ia ser, tipo assim, eu ia terminar a faculdade, ia ter essa dívida, e isso me gerava mais angústia. Eu falava, eu não sei se eu quero isso. E foi muito angustiante esses anos de cursinho. E eu fiz 1 ano em Franca, de cursinho, e 2 anos em São Paulo. E todo mundo que já foi para São Paulo fazer cursinho, ou em grandes cursos, né, de cursinho, eu fiz etapa. Quando eu voltei para Franca, foi quando meu ápice de angústia chegou no nível, porque é muito diferente o ritmo. Em São Paulo são 5 professores diferentes por dia, as aulas são de 30 minutos, são rápidas, você não tem aquela angústia de ver todos os dias os mesmos professores e você sentir que você está sempre parado numa esteira correndo no mesmo lugar, sabe? E era isso que quando eu voltei para Franca, eu sentia. E eu fui a Mariana que eu nunca fui, eu sempre fui a nerdzinha de estar no primeiro lugar da sala, de prestar atenção, de tentar responder. E eu comecei a ver que eu estava retraindo, eu ia pro fundo da sala, eu ficava escrevendo, só fazendo exercício, porque eu olhava para a aula e falava, como eu não sei isso, como eu não respondo bem na prova, porque eu já sei o que ele vai falar. Tipo, eu sabia a piada que o professor ia fazer, e isso é horrível. Era um ciclo vicioso ali que não terminava. E aí, nesse ano, quando eu estava, assim, bem angustiada, minha mãe falou assim, não, Mariana, vamos atrás de uma psicóloga que eu acho que você precisa. E nessa época, várias vezes eu falo que a gente às vezes volta, né, para pensar o que você fez de errado, e eu acho que isso é importante.
Também acho que eu estudava de maneira errada. Hoje, eu com quase 30 anos, olho e falo, por aí eu deveria ter estudado de outra maneira, enfrentado certas matérias de outra maneira. Mas, para a Mariana, de 18, 20 e poucos anos, eu capaz que nesse momento eu não via. E nesse momento eu também falava para minha mãe, não preciso de uma psicóloga, não preciso disso. Todo mundo precisa. É um estado de cortisol aqui, né? E tudo muito estressante. E a minha mãe falou, não, vamos. Aí eu fui, né? E hoje eu vejo, tipo assim, como a palavra de outra pessoa pode mudar a sua vida. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que fala com a outra pessoa, por bem ou por mal. Na época eu tava conversando com ela e eu falei, eu não aguento mais, eu queria sumir no mundo, eu queria ir para outro lugar, eu quero, né? Eu preciso fazer medicina, mas eu não vejo eu conseguindo sair desse ciclo. E ela comentou, eu tenho uma amiga que faz na Argentina. Você quer que eu te passe o telefone dela? E foi aí que começou toda a busca para ir para a Argentina. E foi quando eu falei, é isso que eu quero. Eu comecei a procurar, obviamente, procurei sobre a universidade, sobre a qualidade, que era uma faculdade pública. Para mim não entrava na minha cabeça como que outro país vai deixar que um aluno estrangeiro faça uma faculdade pública gratuita e que tem esse nível de qualidade sem me cobrar absolutamente nada. Era, para mim, ilógico, e para muitas pessoas, acredito que a maioria dos brasileiros, continua sendo ilógico. Para a gente é impossível. Isso, dá uma pause aí, que a gente já vai entrar nesse contexto aí da qualidade da universidade, né? E é isso que eu ponto aí, que eu chamo a atenção na minha introdução, que muitas das vezes a gente tem um preconceito, um julgamento, sem analisar profundamente. Mas, Mari, a gente tem um fator agravante que eu queria trazer à tona, que você me contou lá, que era a sua irmã, né? A sua irmã, ela passou em medicina, e vocês duas ali, você via a sua irmã tendo esse êxito e você na luta. Como que foi isso? Sim. Assim, minha irmã, ela é a pessoa mais importante na minha vida. Acho que é a pessoa que eu tenho mais orgulho de tudo. Meus pais sempre trabalharam muito, então, tipo, ela é a pessoa que me criou. Por mais que a diferença seja mínima, são 2 anos e meio, ela era a pessoa que estava do meu lado. Então, eu vejo nela uma inspiração. Mais do que, tipo assim, uma angústia minha, né? De ela passou, eu não. Somos 2 pessoas diferentes e não sei, cada uma conseguiu fazer o seu rumo de maneiras diferentes. Mas, assim, eu tenho orgulho dela imenso, porque ela é uma profissional incrível. Assim, ela é muito, 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 muito. E o que me chama a atenção, Mari, é que ao mesmo tempo que era um fator assim que a minha irmã conseguiu e eu não, você via nela e vê até hoje como uma inspiração para continuar tentando, para ser resiliente. E isso que me encantou, assim, né? Eu te conheci, você estava junto com a sua irmã, e talvez essa ação, né, ela da sua irmã, ela tenha contribuído para a sua resiliência e para você não ter desistido ou ter mudado de curso. E agora, quando você chega vem a psicóloga, fala sobre a Argentina, você chegou na Argentina, aí tem lá a prova de vestibular. Como que foi a prova? Então, não tem vestibular, é o que todo mundo sempre me pergunta. Realmente na Argentina não tem vestibular? Não tem, não é uma prova eliminatória. O processo de ingresso é o que a gente chama de CBC, que é Ciclo Básico Comum, que são 6 matérias. 6 matérias que você tem que cumprir. Então, tipo assim, a partir do momento que você concluiu essas 6 matérias aprovando, e para aprovar um exame você tem que ter mais de 60% das respostas corretas, você tem o direito de ingressar na carreira que você escolheu. Então, é o método deles de ingresso. A Argentina teve uma lei em 1953 que dizia que eliminava todos os tipos de exames de ingresso, mas depois, com a ditadura militar, não foi exercida e só voltou a ser praticada em 1983 ou 4, não lembro muito bem, quando realmente voltou a não ter a exigência de um exame para o ingresso. E aí implicaram
fazer pelo CBC, que é o Ciclo Básico Comum, que são 6 matérias como se fosse um ensino médio. É matemática, biofísica, que seria mais ou menos física pra gente, química, biologia, IPC, que é pensamento científico, e sociedade, que é história argentina. O nível de exigência não é... Assim, eu costumo dizer que eu saí de 4 anos de curso, 4, 5 anos de cursinho, então eu não achei muito difícil esse processo, né? O processo de ingresso. Mas, como tem muita gente que vem de muitos anos sem estudar, realmente pode ser que seja mais complicado. Mas o processo de ingresso é esse, não é eliminatório, não é competitivo, é completamente democrático. Você aprovou, você fez, você tem o direito. E conta pra gente, assim, quantas pessoas ingressam nesse CBC, né, que chama? Quantas? O CBC para a medicina são 20 mil pessoas inscritas. Aí as pessoas, elas podem fazer, tipo assim, por exemplo, são 6 matérias. Geralmente você divide entre os 2 semestres de um ano. As pessoas fazem esse CBC durante um ano. Por aí a pessoa não aprovou, ela demorou 2 anos para fazer, não tem problema. Ela demorou 3 anos para fazer, não tem problema. Ela faz o tempo que ela tiver que fazer. Ela pode ingressar na faculdade de medicina quando ela cumpriu essas 6 matérias. E são 20 mil pessoas inscritas, geralmente, por ano. Por ano. E quantas são aprovadas? Por ano. Quantas são aprovadas? Geralmente passa para a faculdade de medicina nos últimos anos. Foi os números recordes, principalmente pela presença de grande quantidade de estrangeiro. O último ano foram 10 mil ingressantes. Entram 20 mil, aí começam 10 mil, pessoal. Imagine você, 10 mil pessoas lá no primeiro período para fazer o ciclo básico, estudar anatomia. E como que era isso lá? Como que você ia para a sala? Como é que era no estádio, Mariana? Como que funcionava isso? Eles dividem em vários horários e o que a gente chama de cátedras. Cátedras são como se fossem departamentos dentro do primeiro ano. Então, tem 3 cátedras de anatomia. Essas cátedras dividem a quantidade de alunos do primeiro ano e você tem o seu horário de cursar anatomia, que geralmente são horários, tipo, 5, 6 horas que você tem aulas práticas, que fica junto ali com os preparados cadavéricos. E então, a sua vez, divide outra vez em mesas. E as mesas têm 20 pessoas mais ou menos. Então, fica você, 20 aluninhos e o preparado anatômico. E é muito impressionante, porque eles conseguem, geralmente, anato, histo e êmbrio. São provas orais. Então, eles têm que tomar prova oral de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas fazendo uma prova oral. As provas são sempre... Obviamente. São sempre provas orais. Na maioria das vezes, sim. Principalmente no primeiro ano, sim. E quantas pessoas ficam do primeiro para o segundo ano? Geralmente tem uma taxa de reprovação de quase 70%. É muita gente que fica de volta no primeiro ano. Porque também tem as matérias que são obrigatórias para você passar para o segundo ano. Então, você tem que, sim ou sim, ter histologia e embriologia aprovada, porque a gente também tem isso. A gente é obrigado a render uma prova final em toda a matéria. Então, se a matéria é anual, no final do ano você rende uma prova, geralmente oral, de toda a matéria do ano. Se a matéria é semestral, você faz uma prova no final do semestre de toda a matéria semestral. Então, tem esse peso também. A matéria pode estar regular ou aprovada. A aprovada é só a partir do momento que você fez a prova final. Então, tem algumas matérias que são obrigatórias ter a aprovação para passar o ano seguinte. Então, por aí, às vezes, a pessoa até chegou a estar com a matéria regular, mas eu digo por experiência própria. Tem vezes que eu estava tão cansada que eu não tinha capacidade de estudar tudo de novo para render uma prova oral, principalmente se a matéria fosse anual. Assim, que é a prova final. O cansaço era tanto que eu falava, eu deixo ela para depois. Aí você então, deixa ela para... Tem isso também. Se você deixasse ela para depois, ela era uma matéria que você não poderia avançar
porque ela era Sim, pré-requisito, vamos dizer assim. então tem um pouco. Isso. Tem um pouquinho de estratégia. Geralmente tem matérias que eles deixam que você que não são pré-requisito para passar para o ano seguinte. Então eu deixava essas que não eram pré-requisito e fazia ela durante o ano seguinte. Aí é outro problema, porque você leva meio que uma bola de neve, mas a gente vai jogando conforme a dança Dançando vai, conforme a né? música. Dançando conforme a dança. E, Isso. mas me conta assim, você acordava de manhã, ia para aula lá, tipo, 1.000 colegas, 2.000 colegas, era assim? Eram esses números mesmos? Não. É como eles dividem em vários grupos, tanto que a gente não tem uma turma. Eu não tenho uma turma que eu me formei. Eu tenho a pessoa que estudou comigo em tal matéria. A gente não tem uma turma formada igual se vê aqui no Brasil, né? Você entra com uma turma de 100 alunos e você forma com essa turma de 100 alunos e durante os 6 anos da faculdade você olha essas mesmas carinhas o tempo inteiro. Com certeza tem gente que se formou que eu nunca vi na faculdade, porque a pessoa tinha horários diferentes dos meus. Porque como são muitos alunos, eles dividem em horários, pequenos horários, durante toda a semana. Então eu ia, tipo, obrigatoriamente, eu tinha uma aula de anato durante a semana. Essa era a minha aula obrigatória que eu tinha que cumprir presença. Os outros eram teóricos, que tinha de manhã, de tarde, de noite. Isso também é muito legal, porque você tem a opção de se a pessoa tem que trabalhar, se a pessoa tem algum compromisso durante o dia, ela pode cursar os horários da noite e fazer faculdade de medicina do mesmo jeito, que pra gente aqui no Brasil também bastante diferente, né? Porque aqui é integral, tem toda a obrigatoriedade de dar presença, e lá não. Você tem o seu horário de presença, então eu tinha o meu horário de obrigatoriedade de anato uma vez na semana e de histoiembro 2 vezes na semana. E os outros teóricos, os teóricos são livres. Você vai se você quiser. Então eu ia porque eu tinha essa possibilidade. É muito livre para o estudante ir construindo o seu calendário, O seu caminho. o seu caminho. E à medida que ele vai trilhando esse caminho, ele vai subindo degraus, níveis, até pegar o diploma. Agora, um ponto aqui. Quando você chega mais... você pode integralizar toda a carga horária ali, todos os créditos, em qual que é o tempo mínimo que você consegue? Qual que é o recorde que você pode fazer? O recorde eu já vi gente fazer em 5, em 4,5. Eles têm o direito de reduzir a cumprir matérias que a gente chama de matérias de verão, vamos supor. Algumas matérias eles deixam você fazer durante as férias de verão, que seria dezembro, janeiro e fevereiro, e outras durante as férias de inverno. Então você pode ir cumprindo matérias, porque o papel deles é só: você tem todas as matérias aprovadas, parabéns, você tem o diploma. Entendi. Você tem tudo feito, tá tudo certo. Então o máximo que eu vi que alguém conseguiu fazer durante toda a faculdade foi 4 anos e meio. Porque até porque o teu terceiro ano você é obrigado a fazer tudo certinho, conforme os anos, assim, os 3 anos são... Porque são Não tem matérias... como adiantar. São matérias que têm pré-requisito, você tem que passar por elas, senão você não vai avançar. Sim. Né? E você integralizou Isso. em quanto tempo? Eu fiz o CBC em 6 meses e a faculdade em 5 anos e meio. Então acabou que deram os 6 anos, igual aqui no Brasil. Os 6 anos, certinho. Isso. Beleza. E fala um pouquinho do ciclo, o ciclo profissional, assim, quando você entra nos chamados aqui no Brasil, são os internatos, o ciclo prático, né? Como que é lá? É em hospital? Tem posto de saúde? Você vê especialidades? Sim, é assim. Esse que talvez seja a minha única crítica à UBA, porque como somos muitos, geralmente dificulta um pouco a presença de prático. Principalmente porque eu sou uma aluna durante a pandemia, né? Então, isso realmente é algo que me incomodou um pouco. Mas acredito que todas as pessoas durante 2020 tiveram esse problema. É assim, a gente chama de unidade hospitalar, unidade de docência hospitalar, na verdade, é UDAT, que seria UDH. E quando você termina o terceiro ano, você
vai ingressar em um hospital que eles te dão. E esse hospital é dado conforme a sua nota até o terceiro ano. Então, eles fazem um promédio das suas notas até o terceiro ano. E quando você passa para o quarto ano, que é quando você entra na unidade de docência hospitalária, eles te assignam um hospital conforme a sua nota. Os melhores hospitais, obviamente, têm melhores notas e assim vai. Geralmente, não é que o hospital seja ruim, mas que nada que o hospital é periférico. Então, tem esse problema. E os centros de saúde são centros de atenção primária e aí eles estão vinculados com aquele hospital que você corresponde. Entendi. Depois que termina, a gente tem todo... É um processo um pouquinho diferente. A gente chama que a gente se formou a partir do momento que a gente fez a última matéria correspondente com a faculdade. Isso é algo muito antigo de todos os alunos que saíam, que é o nosso famoso trote. Quando eles te jogam tinta, geralmente as pessoas esperam na porta da sua prova. Quando você sai da prova, você fala, eu aprovei, né? Deu tudo certo. E eles começam a te jogar tinta como se fosse um trote aqui no Brasil. Só que a partir do momento que você termina isso, a gente tem que fazer o que chama de internato anual rotatório, que é 1 ano, ou 8 meses, na verdade, rotando dentro dos hospitais. A partir desse momento, você não tem mais exame nenhum, você não tem prova. É só uma prova final, que é a última prova do internato rotatório. Então, é meio complexo e um pouco diferente. Recapitulando, que eu acho que ficou um pouco confuso. Não ficou? Não, pode recapitular. Então, a prova, deixa eu tentar resumir aqui. Tem 3 anos, que é o ciclo básico, mais ou menos. Aí, quando você faz essa prova e é aprovada, é quando eles enxergam você que vão fazer o seu trote, você vai pro ciclo hospitalar, o ciclo prático. Não é isso, não? Não. É assim, vou recapitular desde o começo. Vai. A faculdade é assim, você faz o CBC, que é o ciclo básico comum. A partir do momento que você aprovou, você entra como aluno da faculdade de medicina. Entrou como aluno na faculdade de medicina, faz os 3 primeiros anos, que são matérias básicas. Anatomia, histo e êmbrio, microbiologia, imunopatologia 1, e assim vai. São matérias básicas para integrar como aluno básico de medicina. Porque ela é bem tradicional, a faculdade. A partir do 4º ano, a gente entra em unidade de docência hospitalária, que seria um internato. É onde você faz sêmio, interna, patologia 2, e começa a rotar nas pequenas especialidades. Então, você faz 2 semanas em oftalmo, 2 semanas em otorrino, 10 semanas em pediatria. E se você rota dentro do seu hospital, nas especialidades. Quando você termina todas as matérias que correspondem, são 37 matérias que correspondem dentro da faculdade de medicina, eu fiz a minha última prova. Nesse dia, a gente tem o famoso trote, que a gente vai, eles jogam tinta. É característico você encher sua mão de tinta e pregar na mão na placa da faculdade de medicina. Quando você cumpriu isso, você começa o internato anual rotatório, que são 8 meses, no qual você rota por diferentes especialidades novamente, que seria mais que nada uma preparação para sua residência. É completamente prático, você já não faz nenhuma prova durante esses 8 meses, somente no final do internato anual rotatório. E a partir do momento que você faz essa prova, aí sim você tem o direito de pedir o diploma. Então, muitas pessoas, quando você vê, tipo assim, no Google ou procura no YouTube, vão falar que a faculdade de medicina da UBA são 7 anos. Mas não são necessariamente 7 anos. É porque se você juntar tudo isso, é capaz que chegue aos 7 anos mesmo. Entendi. E Mari, vamos falar um pouco assim, como você se sente hoje, quando você olha para trás, como que você se sente apta para o mercado de trabalho? Como que você olha para a sua faculdade e qual o seu nível de segurança pelo ensino que você teve? Olha, assim, acho que todo mundo tem uma certa insegurança, todo mundo quando sai do 6º ano, assim, e quer pensar em pegar o primeiro plantão, sempre tem o medo, né? O medo de, meu Deus, se acontece alguma coisa que eu não sei resolver. Mas eu tenho boto muita credibilidade na formação que eu tive,
muita mesmo. Eu acho que a UBA, quanto a teórico, não tem dúvida de que os alunos são muito bem formados. Eu gosto muito, tenho muito orgulho dessa faculdade. São 5 prêmios Nobel que incluem a UBA, e isso é muito, muito lindo. Sendo deles 2 da Faculdade de Medicina e 1 da Faculdade de Química, que ainda integra parte da faculdade. Então, eu tenho muito orgulho de tudo que a UBA me ensinou. Eu tenho orgulho, assim, tudo que eu sou hoje, eu devo à Argentina. E é muito interessante que você falou no começo que você também tinha um certo preconceito quanto ao profissional médico formado no exterior. E eu não vou mentir que eu também tinha. Quando eu fui, eu falava, meu Deus, e agora? Eu vou ter que quebrar esse paradigma comigo mesma. E foram muitos anos, muito estudo, muito, muito, muito. Se eu posso garantir, você pode perguntar para qualquer pessoa da minha família, que eles sabem o quanto eu estudava, o quanto eu me dedicava à faculdade em si. E é isso, assim, eu tenho muito orgulho da faculdade que eu me formei. E na Argentina, eles têm 3 palavras que definem a UBA, e eu acho isso muito lindo, que é pública, gratuita e de qualidade. E para mim é a definição perfeita dessa faculdade, que eu devo tudo. Eu devo tudo. Pessoal, Não sei. pensa aqui comigo. Ela acabou de falar que lá dessa faculdade que ela formou, vieram até agora 5 prêmios Nobel, sendo 2 e talvez 2 a Faculdade de Medicina e um ligado à Química. Brasil tem quantos, Mariana? Prêmio Nobel aí nas suas contas? Não tem. O Brasil não tem nenhum, Não pessoal. E aí vamos filosofar aqui agora, que eu quis gravar esse podcast assim pra gente pensar, né? Você vê a resiliência e a vontade de uma pessoa como a Mariana, né? Que passou aqui 4 anos, não conseguiu. Aí foi pra Argentina, numa peneira aí de 20 mil pessoas candidatas, né? Num país estranho, num país diferente, outra língua, outra cultura. E essa faculdade, que tem 5 prêmios Nobel, ela é pública, gratuita e de qualidade. Eu acho que é de se pensar a educação médica brasileira, a gente precisa refletir nisso. Eu sou educador e essa história me chama muita atenção, porque como será, né, Mariana, isso que eu queria... Por que o país faz isso, na sua opinião? Por que ele abre para qualquer um que quiser estudar? O que está por trás dessa filosofia, dessa política, na sua opinião? Olha, não sei se é um momento pós-ditadura militar, porque a gente ainda tem posso dizer, um trauma muito grande da ditadura militar, e a democracia pós-ditadura é algo que para eles é muito importante mesmo, assim. A sombra da possível ditadura não existe, e eles tentam ser o mais democrático possível. De fato, eu falo para minha mãe que é muito lindo o quanto eles valorizam a educação pública, e tudo que é público em si é muito bonito. Até quando a UBA fez 200 anos em 2021, e no dia, eles fazem, acho que em agosto, metade de agosto mais ou menos, quando foi a fundação da UBA. A Faculdade de Medicina foi fundada 2 anos depois, então 1 ano, 2 anos depois. Eles fizeram um show público com todos os cantores que foram formados na UBA. E era muito bonito, que eu falei pra minha mãe, eu nunca imaginei. Era tipo um público completamente alternativo. Tinha pessoas de 70 anos e gente de 17 que tinha acabado de entrar. Eram 2 mundos completamente diferentes, e os cantores choravam de dizer, tipo assim, a gente tá aqui porque a gente tem orgulho que uma faculdade pública chegou a ter 200 anos. E eu via aquilo, porque eu fui no show e eu olhava e falava, nossa, como é diferente. A gente não tem essa visão, esse orgulho. Acho que a gente não transmite esse orgulho. A USP é uma faculdade maravilhosa, e acho que nunca vi ninguém fazer um show de parabéns, hoje é aniversário da USP.
É. E é muito legal. Eu acho que assim, é da cultura do argentino. Pode ser um pouco misturado com esse trauma pós-ditadura militar, de tentar ser o mais abrangente possível, o mais democrático possível, e eles são, nesse sentido. Eu, dentro da minha mesa de anato, né, do grupo de 20 pessoas, quase 5, 6 eram brasileiros. Então é muita gente. Fora a quantidade de venezuelano, boliviano. Eu E trabalhava nos centros de saúde, o atendimento público é completamente público, e como aqui também, mas como é importante isso, como é livre. Ninguém te pergunta de onde você vem. não tem, lá dentro não tem preconceito. Ah, você é de fora? Não. Lá dentro não. Olha, comigo, sinceramente, não. Eu sempre tentei ser o mais educado possível, tentei sempre aprender da melhor maneira possível a língua. Também acho falta de respeito eu estar ali aproveitando de algo que é deles e não fazer o meu melhor. Então, as provas eram orais, eu sempre fazia de tudo para que as pessoas me entendessem da melhor maneira possível. É um pouco difícil, geralmente prova oral você está muito nervoso, sua língua mãe predomina, mas eu tentava fazer de tudo para que eu fosse o melhor possível nesse momento, falando da melhor maneira possível. Mariana, Então, comigo nunca sofri nada. quando a gente pega a história da inovação, né? E aí agora eu estou fazendo esse paralelo com o Prêmio Nobel, que lá tem 5, a gente vê que essa diversidade, quando você traz para essa mesa de discussão pessoas de várias culturas, você naturalmente você está fazendo um filtro ali e dando oportunidade para escolher melhor as pessoas que você vai educar, que você vai formar. Então, talvez isso, o fato de abrir e por ser a educação um pilar do desenvolvimento de um país, né, a ciência, a pesquisa, isso talvez traga esse combustível para que a universidade continue inovando e tendo bons números e tendo bons indicadores. E aí eu queria te perguntar o seguinte, e agora, com esse diploma, você pode exercer a medicina aonde? Na Argentina, em qual outro país? Como que fica agora que você formou? Eu posso exercer na Argentina e a UBA tem um convênio com a Espanha. Então, a gente tem o direito de pedir o diploma. É um convênio, não é revalidação, não tem necessidade de fazer uma prova nem nada. Eu tenho o direito de ter o diploma na Espanha. Então, é uma questão de mandar documentações e esperar que o seu diploma chegue. E para fazer no Brasil é fazer o revalida. E eu acho justo, como você disse no começo, eu acho que é democrático, eu acho que é certo. Você realmente precisa fazer um exame para medir a qualidade dos profissionais, o conhecimento. Mas é isso, eu posso exercer na Argentina e eu falo que eu me encontrei lá. Eu quero muito revalidar meu diploma aqui, mas por agora eu pretendo ficar lá, sim. E a residência, Mariana? Eu pretendo continuar na Argentina. Tem vaga para todos na residência? Como que funciona? Não. A residência é mais ou menos o mesmo processo daqui. É um exame, é um exame único, e aí é um dia só, como se fosse um grande Enem pra gente, para meio que igualar, e você já desde o começo já coloca a especialidade que você quer. Durante a inscrição, você coloca a especialidade, faz a prova, e depois eles emitem um ranking e eles definem o hospital que você vai conforme a sua nota do ranking. Seria mais ou menos como a prova do SUS aqui, eu acredito. Entendi. Mari, parabéns, eu gosto muito da sua história, eu acredito que a gente, um médico e uma médica que tem propósito vai cuidar muito bem dos pacientes, porque é uma profissão que exige esse propósito, cuidar de vidas. E eu não tenho dúvida do seu sucesso na Argentina, na Espanha ou aqui no Brasil após revalidar o seu diploma. Eu quero acompanhar esse seu sucesso porque é muito bonita a sua história. Parabéns.
E é um exemplo. Me chamou a atenção, né? Eu assumo aí que desse preconceito, a gente fala sem conhecer, e a gente vê que a UBA é um exemplo de uma instituição formadora de profissionais, seja em medicina e outras áreas, e talvez a gente precisa aprender com os nossos irmãos um pouquinho, que eles já estão ensinando a gente a jogar futebol, e agora a gente precisa aprender com eles essa maneira de formar profissionais. Obrigado pela sua participação aqui, viu? Muito, muito obrigada eu. Foi uma oportunidade linda. Acho que eu nunca imaginei esse momento, né? Muito importante, eu também tinha esse preconceito. Eu escutei de muitas pessoas, você foi para lá porque foi mais fácil, e eu sei que não foi fácil. Eu sei que valeu a pena também, cada esforço meu. Então, como a minha história, eu sei que tem muitas outras, eu conheço outras 1000 pessoas que sofreram um montão, fizeram outras faculdades no Brasil e foram para lá, batalharam e conseguiram. Então, assim, não desista, basicamente, para as pessoas que têm vontade. Muitas vezes eu duvidei de mim mesma, dizendo, será que eu sou capaz de ser médica? E hoje eu sou. E nada, tenho muito orgulho do que eu fiz. Parabéns. Pessoal, conto com seu feedback. Você acaba de escutar aqui uma médica com propósito. E eu sempre falo aqui nos meus podcasts que nós médicos precisamos nos reconectar com o nosso propósito. Só assim a gente vai cuidar melhor do paciente. E cada vez mais a gente precisa de médicos com propósito, porque o paciente precisa disso. Então, hoje a gente tem um exemplo aqui de uma jovem médica que acabou de tirar o diploma, mas que essa história dela, a gente vê a vontade dela de ser médica, a vontade dela de cuidar de pacientes. Obrigado pela sua audiência. Se gostou, encaminhe, compartilhe, siga, dá o like. Você pode dar 5 estrelas aí na avaliação, aí você ranqueia melhor o nosso conteúdo, mais pessoas vão achar o nosso podcast. Você pode também me dar feedback, @Lorenzo Tomé no Instagram. Me fala quem você gostaria de ver aqui, qual tema você gostaria de estar aqui no nosso podcast para você aprender com o nosso convidado. E seu feedback é muito importante. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.